Muito bom encontrá-los aqui para essa nossa primeira TPC gravada desse ano. Alguns me conhecem, outros não. Sou o Gabriel, professor de língua portuguesa. Atualmente estou como PCNP de língua portuguesa. E nós vamos iniciar o trabalho hoje falando sobre recuperação e aprofundamento, tá? Tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Essa TPC vai ser do dia 30 a dia 3 de junho, e aí, né? Cada escola tem sua organização, alguns vão ver no dia 30, outros dia 2. Mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para esse momento nosso aqui de formação, de diálogo entre nós aqui, de difusão, enfim, de alguns saberes com vocês. O dirigente Angeli, os supervisores que acompanham o núcleo pedagógico, a Yara e o Edson, diretor do núcleo é o Samuel. E aí, responsável por essa TPC, que pensou, que elaborou esse material para vocês, é a Amélia, o Carlos e eu. O que é importante, né? A gente já ir retomando, ir realçando com vocês. Esse ano, a SEDUC propôs algumas coisas que está dentro de um guarda-chuva, né? Esse guarda-chuva pensando na recuperação, né? O programa de recuperação e aprofundamento. Então, o programa é algo macro, mas tem uma série de microações que dialogam, se complementam, compõem, então, que a gente tem pensado aí como esse programa de recuperação e aprofundamento, tá? Essa TPC, por exemplo, um bracinho, né, desse guarda-chuva. Nós temos, então, Aprender Juntos, projeto de reforço e recuperação, né, inclusive que culmina na SEI, que é a Semana de Estudo Intensivo. Nós temos o Além da Escola, nós temos o projeto de recuperação intensiva, né, que também, a SEI também está nesse processo aí um pouco. E aí vejam, né, dois desses projetos são pensados para o andamento das aulas, né, então não muda a grade horária, né, tá? Aquele horário que o aluno, o estudante entra, então das 7 a meio-dia e 35, então o Aprender Juntos, o projeto de reforço e recuperação, está nesse horário. O Além da Escola e o projeto de recuperação intensiva é essa ampliação do tempo, né? Então, o estudante precisa ir no contraturno, enfim, algumas ações pensadas aí para que o estudante complemente. Nesse sentido, pensar a recuperação e aprofundamento da aprendizagem, ela pressupõe uma série de coisas, né? Então, o diálogo do currículo com avaliação, com acompanhamento, tecnologia, formação e recursos didáticos. Né, esses 6 componentes, eles dialogam, tá? Então, eles são construídos, pensados, né, e possibilitados para vocês, professores, de modo a conversarem, tá? Óbvio que, olha, nesse momento eu estou lidando com currículo, mas, né, não vou utilizar o CMSP. A gente não vai usar todos ao mesmo tempo, mas eles precisam e eles vão aparecendo na nossa prática cotidiana e diária, tá bom? Pensar em recuperação é pensar nesses 6 componentes aí que vão dialogando, que vão se encontrando no nosso fazer diário, tudo bem? E aí nós temos o roteiro formativo, né? O roteiro formativo do programa de recuperação, ele vai pensando em eixos, né? Então, ele dialoga pensando em sequências didáticas para os anos iniciais e sequências de atividades para os anos finais. Então, para vocês que já estão acompanhando os ATPCs, as ATPCs, via Centro de Mídias, vocês percebem que tem esse diálogo, então, de, olha, hoje nós vamos falar da sequência de atividades 5, da sé, né? E por aí vai. Então, essas sequências de atividades, elas vão dialogando e complementando aí nas ATPCs. É sempre importante porque eles sempre tentam, antes de vocês entrarem em sala de aula, né, para lidar com essa sequência de atividades, já estão apresentando para vocês, dialogando com vocês e mostrando esse material. A nossa intencionalidade hoje, aqui nós vamos para os nossos objetivos, não é basicamente falar desse lugar, é partir dessas habilidades e dessas questões e oferecer para vocês alguns subsídios complementares, tá? Então, a ideia é, olha, quando eu vejo material, o que eu posso trazer de complementar para a minha ação? A gente está pensando nisso e sempre também pensando no diálogo com as outras disciplinas, tá? Por quê? Porque a recuperação é uma função de todos, né? Falando especificamente da língua portuguesa, a ideia de habilidade de leitura e escrita é uma competência, né? É uma habilidade que todas as áreas desenvolvem.
Então, não é possível falar, por exemplo, leitura e escrita, se todos não trabalharem essa questão. Não é só funcionalidade, né, função do professor de língua portuguesa. Então, bom, partindo propriamente para os nossos objetivos de hoje, né, nesta TPC, a ideia é a gente retomar algumas atividades do Aprender Sempre, enfatizando, né, dando uma maior chance para o sexto ano. Com isso, o que a gente está querendo dizer, gente? A gente está falando do sexto ano, mas é possível a gente pensar nisso com todas as outras áreas. Outro ponto é fortalecer e estimular ações potencializadoras do programa Recuperação e Aprofundamento, pautadas nas habilidades em defasagem de língua portuguesa e matemática da unidade escolar, tá? Então, a ideia é, a partir dessa proposta do Aprender Sempre, o que a gente pode focar que é das habilidades que estão defasadas? Então é inferir informações do texto. Bom, então, como que a partir dessa sequência de atividades eu consigo focalizar nisso? O objetivo nosso é proporcionar recomendações didáticas, tá, gente? São dentro desse âmbito, tá? De recomendar. A gente está sugerindo para vocês, tá bom? A ideia é que o máximo possível a gente coloque as várias áreas, né, os vários objetos de conhecimento para se encontrarem. Porque, enfim, a gente sabe que tem uma raiz comum. A ideia é que a gente coloque essas recomendações didáticas aí entre os diferentes componentes curriculares. Falando especificamente de língua portuguesa, é importante a gente retomar o que a gente está dialogando aqui hoje, quando a gente está propondo tudo isso para vocês, tá? Então, na última TPC que nós enviamos para vocês, e até então a gente estava mandando pautas formativas, a gente tratou especificamente do aprender juntos e deu uma ênfase numa atividade do nono ano, tá bom? Neste momento que nós estamos, nós vamos enfatizar o sexto ano. Para isso, com quem a gente está conversando, né? Para quem acompanhou a TPC do dia 4/5, teve uma discussão lá, e aí está o link, né, no repositório da EFAP para vocês, né, do Centro de Mídias, para vocês darem uma olhada. Nós tivemos um debate sobre textos multimodais, os espaços de circulação dos mesmos, né? Então, focou na sequência de atividade 5, né, no dia 4, mas, ao mesmo tempo, foi discutido também sobre textos multimodais, que tem muita influência da Rojane Rojo, né? Enfim. Então, para quem assistiu, está lá essa discussão. E aí, no dia 11/5, ênfase na sequência de atividade de número 6, que foi apresentar um panorama, né, de como cada ano série vai discutir a questão. A gente está dialogando com essas formações aí, mas a gente também está avançando. Na sequência de atividade 6, pensando no sexto ano, as habilidades enfatizadas são, né, conforme o caderno do professor. Então, aquele caderninho lá do Aprender Sempre Azulzão, nós temos, então, a habilidade que é compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social, das quais participa cotidianamente. Tá? Então, um diálogo dos textos que o aluno tem tido conhecimento, focando em diferentes mídias, tanto a impressa, né, a digital e por aí vai. Ler e compreender com autonomia cartas de reclamação. Então, essa sequência de atividade 6 é focada em cartas de reclamação, entre outros textos do campo da vida pública, né? Então, a carta ainda é um elemento muito importante utilizado aí nos materiais, né, nos jornais impressos, nas diferentes mídias. A gente também encontra muita aquele no Facebook, por exemplo. Aquilo é uma carta de reclamação, só que não em outro molde, né? Mas aquele alerta de textão e vem aquela reclamação toda depois, está dizendo basicamente de uma carta de reclamação, porque geralmente é reclamando de algum serviço ou de um atendimento não recebido. Nós também temos aqui como habilidade, né, planejar o texto que será produzido. Então, o aluno não só vai ler com autonomia, ele também vai produzir o seu texto, né? Sempre com aquelas perguntas: quem escreve, para quem, para quê, quando, onde, e aí todo esse planejamento. Óbvio que é um trabalho que a gente já tem realizado, né? Mas é sempre bom a gente também estar com essas questões em alerta, né? Quem escreve, para quem, por aí vai. E produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa, né? Então, um bilhete, né, que eu deixo para minha mãe é diferente de uma carta reclamação
que eu mando por não ter recebido meu salário, né? Então, cobrando explicações do porquê meu pagamento não caiu em dia. Enfim, só um exemplo para a gente pensar juntos, tá bom? Proposta de atividade do aprender sempre. Então, nas atividades propostas, né, para quem olhar a sequência de atividade 6 do sexto ano, vocês vão ver, então, uma proposta, eles iniciam apresentando uma série de cartas para os alunos, e aí eles enfatizam dois modelos de cartas, né? Uma de solicitação e outra de reclamação. Quais outros locais, né, que a gente conseguiria localizar esse tipo de material? Já dei algumas dicas aqui, né? Então, por exemplo, o textão de Facebook é um pouco mais raro, mas aparece. Nós temos os jornais impressos e os digitais. E onde mais a gente conseguiria? Talvez em páginas, né? Reclame Aqui, por exemplo. É uma carta ali, não é uma carta? O que a gente pode pensar disso? Enfim, estou abrindo aqui um leque de possibilidades para a gente pensar onde que a gente conseguiria localizar mais desse material. Por quê? Não estamos dizendo que o material da Seduc deixa a desejar, mas a gente pode complementá-lo, acrescentar, né? Sugerir outras coisas, de olha, eu acho que esse texto está muito formal para os meus alunos, eu vou trazer um outro mais próximo, né? Estou reclamando sobre a moto dela, enfim, talvez dialogue mais. São questões aí para nós pensarmos, tá bom, gente? Não se poderia utilizar uma carta de solicitação, por exemplo, convidando alguém para uma entrevista, e aí isso tem a ver com a sequência de atividades número 5, que trabalhou com entrevista. Então, nesse sentido, como é que eu vou criando esse diálogo entre as sequências de atividade? Porque estava falando de entrevista, agora estou falando de carta reclamação. Inclusive, pode pensar numa carta de reclamação sobre a entrevista apresentada, porque fere os princípios de alguém, enfim, uma série de questões que a gente pode ir pontuando aí, mas é importante também nós, enquanto professores, ir criando essa ponte entre uma sequência de atividade e a outra, né? Aquela coisa de lembra alunos, lembra estudante, aquilo que a gente viu semana passada, aquele assunto do mês passado, e criando essas pontes para que eles também consigam ir fixando melhor as aprendizagens, os objetos de conhecimento que estão sendo apresentados. A gente vai dar uma sugestão de atividade aqui, integrada com outras áreas. Então, a gente vai pegar também habilidades das outras áreas para que os professores olhem e falem, caramba, então eu estou ainda, né, trabalhando um objeto do currículo em ação, mas eu consigo integrar com aquilo que está sendo discutido em língua portuguesa e tudo mais, tá? Então, nós temos um texto adaptado aqui, né, de um modelo de carta de reclamação. Vamos lê-lo aqui, ó. Então, né, nome, endereço, cidade, estado. Não, vou para o texto direto aqui, tá? Então, caro, enfim, né, centro automobilístico X. Acabei de receber a fatura anual do meu seguro de automóvel e quase tive um ataque do coração. Fui vítima de um erro de computador ou vocês aumentaram meu prêmio drasticamente sem motivo aparente. Anexei uma cópia da minha fatura recente para a sua análise. Não houve mudanças no uso do veículo ou no meu registro de condução no ano anterior. E não consigo imaginar qualquer justificativa para o aumento do prêmio do seguro. Como cliente de longa data e aí bota o nome de novo da empresa, estou muito preocupado com esse aviso. Compreendo a necessidade de aumento de preço, mas por que o salto de X valor para Y? E aí a gente já pode, olha, vai vendo, gente, essa possibilidade de diálogo com a área da matemática, com a área, né, com outras áreas aí, né? Vamos lá, se deve ao preço do, né, aumento da gasolina, algumas discussões que, né, mas isso tem a ver com seguro? Não tem? Vamos por aí. Espero que esse aumento do prêmio tenha sido simplesmente um erro de computador. Olha lá o professor de tecnologia entrando aqui para também dialogar, né? Entre em contato comigo em até 5 dias úteis para confirmar o prêmio correto. Caso não receba notícias, passarei a fazer negócios com uma seguradora cujas taxas sejam competitivas com o restante do setor. Atenciosamente. É possível a gente ir pensando, né? No portuguesa, por exemplo, o professor pode adaptar as questões, aprender sempre, para os estudantes e sugerir, ao fim, a carta em resposta. Como é que a empresa responderia? Como é que a empresa responde a uma reclamação? Nesse aspecto, também é importante a gente pensar, voltando aqui para o texto, né?
os elementos persuasivos que a pessoa traz. De, olha, né, essa coisa de espero que tenha sido um simples erro do computador. Caso não tenha uma resposta, vamos fazer negócio com uma outra seguradora. Vejam, ele reclama, mas ele também aciona uma série de estratégias para convencer a empresa daquilo que ele está querendo. Em geografia, por exemplo, né, nós temos a habilidade aqui, né, a EF06GE25, que a habilidade diz o seguinte: analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, o SIG, sistema de posicionamento global, GPS, e cartografia digital, e relacionar com a produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. Tá? Essa é a habilidade. Uma possibilidade para a gente continuar o diálogo dessa proposta é pensar o seguinte: é possível pensar em possíveis rotas, né, em diferentes rotas, via Google Maps, por exemplo. Então, levar os alunos para a sala de informática. Gente, vamos abrir um Maps aqui, olha, da casa de vocês até a escola. Quantas possibilidades a gente tem, por exemplo, né, de caminhos a fazer. Eu lembro, por exemplo, quando eu era aluno, eu voltava da escola e tinha dias que eu fazia o caminho mais longo, o caminho mais curto, né? O caminho mais curto era quando eu queria assistir o desenho. O caminho mais longo é quando eu estava com os amigos e a conversa estava boa. E aí eu estendi o caminho, inclusive para, né, fazer aquele movimento de ir deixando um por um na casa até chegar na minha. Isso dialoga com o que está sendo apresentado, por quê? Porque o que eles estão debatendo ali na carta reclamação é sobre um automóvel. Então, olha, do veículo tem uma possibilidade só, a pé tem mais. Lembrando que o sexto ano em geografia está estudando cartografia, né, no segundo bimestre. Então, dá para criar esse diálogo aí. Em história, né, a partir da habilidade EF05HI01, que significa identificar os processos de formações das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado, uma discussão possível pode ser trabalhado o quanto o automóvel é um produto cultural, né, e o quanto modificou historicamente a locomoção das pessoas, né? Lembrando aquela coisa de surge a carroça, né, o primeiro automóvel, né, não é o automóvel ainda, obviamente, mas é o primeiro veículo, e ele surge para um contexto de facilitar o trabalho das pessoas, mas também assessorar nas guerras. Pode-se ir pensando em como os veículos que vão surgindo, eles vêm em diálogo com situações presentes e, sobretudo, de conflito, né? Por que que talvez os maiores avanços aparecem em conflito e não? E aí a gente traz essa discussão de como o automóvel modifica a nossa própria geografia, né? Então, a própria ideia de trânsito. Era possível pensar em trânsito há 100 anos atrás ou não? Então, alguns pontos que a gente está trazendo aqui de diálogo com este texto aqui. A ideia é como, a partir do objeto que eu estou trabalhando, né, objeto de conhecimento que eu estou trabalhando, eu posso trazer outras áreas para conversarem e complementarem, né? Então, a partir de uma ideia, trazendo outros pontos de vista, como as outras áreas conseguem olhar para esse objeto. A gente, inclusive, trouxe esse material, né, do seguro de automóvel, falando de valores, para ser possível pensar em contas, então, comparativo de, olha, de um mês para o outro subiu quanto, né? Quanto foi esse aumento? São algumas possibilidades de trabalho que a gente está oferecendo aqui hoje, tá, gente? Em diálogo com a sequência de atividade 6 do Aprender Sempre, mas também complementando aí as ações que vocês já estão realizando. Tem, num crescente, apontado para um movimento que as áreas precisam se encontrar, porque isso dá maior sentido e validade até para o que vocês estão fazendo dentro das salas de aula. Vocês vão continuar agora essa formação dialogando com o Carlos, que vai trazer algumas especificidades da matemática, mas a sugestão é não percam de vista esse contato e essa conversa, tá bom? Passo a palavra para o Carlos, agradeço muito a atenção de vocês e espero encontrá-los mais vezes para a gente continuar essa conversa, enfim, dialogando sobre os objetos de conhecimento, as disciplinas, sobre os conteúdos, componentes curriculares, e estamos à disposição de vocês para pensarmos juntos e alargarmos esse trabalho tão bonito que vocês já têm realizado nas escolas, tá bom? Abraço, gente, até uma próxima. Tchau.
Olá, professores. Vamos dar continuidade, então, à nossa TPC, agora para a recuperação e aprofundamento na área de matemática. Então, os nossos objetivos é refletir sobre os conhecimentos necessários do professor que ensina matemática, em especial conhecimento do conteúdo dos nossos estudantes e objeto do conhecimento do currículo do professor de matemática. Identificar, a partir do conhecimento do conteúdo dos estudantes, as suas contribuições para o desenvolvimento da sequência de atividade 6. É uma retomada da TPC que foi realizada pelos centros de mídias, pela formadora professora Rosana Magini. Então, nós vamos aqui fazer um desdobramento da pauta que foi desenvolvida para que nós possamos conhecer o material Aprender Sempre e utilizá-los. Quando nós temos um material novo, como no caso nós temos o currículo paulista, que nós temos da conta durante o bimestre, o currículo em ação e também o material Aprender Sempre, vem sempre a questão: que metodologia eu vou utilizar, qual é o conteúdo, quais são os objetos de conhecimento, que recurso que possui, como é o cronograma, quais são as habilidades, quais são as competências. Então, são várias hipóteses que nós realizamos antes de analisar e investigar e desenvolver o uso do material, aplicar com o uso do material. Lembrando também que o nosso currículo paulista, ele vem apresentando aqui as unidades temáticas, apresentadas aqui, no caso, na área de matemática. Nós temos aqui para cada ano, desde o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, no caso, os anos finais, nós temos aqui as unidades temáticas representadas aqui por números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Nós podemos observar que a quantidade de habilidades e de relações que são trabalhadas durante o sexto ano em relação a números são 15 habilidades em relação a números, 2 em relação à álgebra, 9 em relação à geometria, 7 em relação a grandezas e medidas e 5 em relação à probabilidade e estatística. Há um total de 38 habilidades que transitam-se em si, muitas vezes com o mesmo percurso, e que vem aí atendendo às necessidades dos nossos estudantes. Como também podemos observar que ao longo dos anos aqui, é possível identificar que algumas unidades temáticas elas aumentam ou diminuem de acordo com a necessidade e o aprofundamento específico de cada unidade temática a ser trabalhada. Observe aqui no caso do nono ano, para números, nós temos uma quantitativa de 5. No caso de probabilidade estatística, nós temos 4. Em geometria, nós temos 9. Em grandezas e medidas, 2. E no caso da álgebra, nós temos 2. Observe que no sexto ano, a quantidade ela é maior, são 38, como eu disse anteriormente, e no caso dos nono ano, 24. Então, à medida em que o aluno vai conhecendo, vai aprofundando, diminui-se a quantidade de unidades temáticas, mas, porém, aprofunda-se no maior nível de conhecimento que acredita-se que nós, professores, já temos, mas que os estudantes têm essa necessidade de aprofundar para ele conhecer e desenvolver aí e se aproximar aí dos avanços dos seus estudos. Lembrando também o conhecimento especializado do professor da área, todos nós aqui conhecemos que antes era falado em conteúdo, então hoje nós temos as unidades temáticas, números, álgebra, geometria, grandes medidas, probabilidade estatística e as ideias fundamentais da área de matemática, que estão relacionadas aqui à equivalência, à ordem, à proporcionalidade, aproximação, as questões de variação, as relações de interdependência e as representações que são utilizadas aqui em todos os objetos de conhecimento, em todos os conteúdos específicos que é necessário que o aluno tenha e que o professor desenvolva, principalmente com o uso desses materiais que são destinados
o ano e série de cada aluno. Retomando a aula que foi desenvolvida pelo Centro de Mídias pela professora Rosana, só especificando aqui o roteiro formativo que vem aqui trabalhando para o professor de matemática, que é o conhecimento especializado para o professor de matemática, enquanto também leitor, ficar também a sua referência do porquê o uso do caderno Aprender Sempre, relacionado também ao conhecimento do conteúdo que os estudantes têm desenvolvido aí no currículo paulista, no caderno Curriculação e também no Aprender Sempre. Nós temos aqui a unidade temática grandezas e medidas, qual temos aqui algumas relações do relógio, gráficos, pesos e medidas, termômetro, balança, gráficos, termômetros, enfim, régua. Nós temos aqui algumas possíveis soluções aqui a respeito, figuras a respeito das grandezas e medidas. Vale lembrar que o material Aprender Sempre, tanto dos anos finais, que é do sexto ao nono ano, e do ensino médio, ele vem trazendo aí a todo bimestre 8 sequências de atividade como sugestões que o professor possa trabalhar durante as suas aulas. Então, imagine que durante o bimestre você tenha 50 aulas de matemática, dessas 50 você tem 8 que podem e devem ser trabalhadas com o material Aprender Sempre, que vem sempre orientando o professor, dizendo de que maneira que ele pode fazer essa conexão com o conteúdo, com o currículo do bimestre, aquilo que espera-se que o aluno aprenda durante o bimestre. Então, ele vem trazendo aí as habilidades essenciais para que possa, assim, um complementar com o outro. Também ele vem organizando com temas, materiais, iniciando e contextualizando também sempre cada unidade temática e unidade curricular também. Ele vem desenvolvendo uma ação para possíveis soluções aí na resolução de problemas e também sistematizando todo aquele conteúdo e objeto de conhecimento que espera-se com que o aluno seja capaz de aprender e desenvolver durante o ano e série. Então, aqui ele vem, conforme disse, as habilidades essenciais para a sequência de atividade 6, volume 1. No caso aqui, eu trago os recortes do sexto ano e do sétimo ano, que é a mesma unidade temática, grandezas e medidas para as duas. Porém, é importante analisar o objeto de conhecimento de cada uma delas. No caso do sexto ano, áreas e perímetros para figuras e relações. E no caso, para o sétimo ano, nós temos ângulos, noção e ângulos e usos de medidas. Então, é importante analisar que tipo de material que eu estou me relacionando, me referindo. Ele, de fato, ele conversa assim com o currículo, ele traz aqui uma sugestão de 8 aulas existentes para serem desenvolvidas ao longo do bimestre. Ele vem também trazendo as orientações do Caderno Aprender Sempre, no caso aqui a sequência da atividade 6, com objeto de conhecimento, ele vem trazendo as habilidades essenciais e também a articulação com os materiais em específico. Convido o professor a ler, analisar, conhecer e como objeto de estudo e de apropriação para o desenvolvimento e melhoria contínua nas aulas de matemática. Aqui eu tenho um recorte, olha que interessante. Esse recorte ele é do sexto ano, ele vem perguntando aqui, observe as figuras desenhadas na malha a seguir, na malha quadriculada a seguir. Então, nós temos aqui uns quadrados da malha quadriculada e nós temos aqui algumas figuras que, se nós observarmos, nós temos aqui pelo menos cada quadradinho pintado desse, nós temos aqui 5. Mas o que ele pergunta aqui? O que essas figuras têm em comum em relação ao perímetro e área? Então, nós conseguimos analisar aqui que são pelo menos aqui nessas figuras aqui, que são pelo menos 5 unidades em cada área, e que nós temos aqui 12 unidades diferentes uma das outras aqui. Mas qual é a relação que ele tem em relação a perímetro e área? Então, é possível nós contextualizarmos, identificarmos, principalmente vamos iniciar através de uma malha quadriculada e aprofundar com o nosso aluno o que é um perímetro, o que é uma área,
para que ele possa aprofundar e desenvolver melhor aí conteúdo, conhecer melhor aí qual conteúdo que o nosso estudante tem e o que nós, professores, podemos aí qualificar e melhorar e potencializar a respeito da aprendizagem dos nossos estudantes. Agora eu trago aqui um recorte do 7º ano, do 8º e 9º ano aqui, do Aprender Sempre também, da sequência da atividade 6, também do 2º bimestre, dos anos finais, lembrando que o material também temos aí para o ensino médio. No caso aqui, as unidades temáticas trabalhadas aqui, tanto para o 8º como para o 9º ano, é a álgebra. No caso do 8º ano, objetos de conhecimento, a linguagem algébrica e a variável e alguma incógnita. Alguma não, há uma incógnita. E, no caso do 9º ano, valor numérico e expressões algébricas. Aqui eu tenho a figura aqui da álgebra e as suas relações, né, as suas representações, como já conhecemos. Também temos as orientações do caderno Aprender Sempre, da sequência de atividade 6, qual é o objeto de conhecimento, no caso aqui, linguagem algébrica, a variável incógnita. Temos aqui as habilidades essenciais. Por que habilidades essenciais? São habilidades que os nossos alunos necessitam de ter para que possa ser trabalhado juntamente com todo aquele objeto de conhecimento ou conteúdo do bimestre. Por exemplo, se eu tenho 50 aulas durante o bimestre, 8 são reservadas à recuperação, onde eu tenho aqui no caderno Aprender Sempre essas referências e também essa articulação com esses materiais. Trouxe também aqui um recorte de uma atividade do 8º ano, onde nós temos aqui as informações: produto, estoque, foram vendidos, número de peças e restaram quantas peças. Parece que é uma resolução de problemas, mas também aqui que possa representar o quadro, que, se eu não me engano, está falando um pouco de frações. Vamos lá, então. Diz que a empresa aqui, ou loja, ela tem, em blusas, ela tem 200 blusas no estoque. Então, foram vendidos 4/5 desse estoque. Quantos números de peças, quantas blusas foram vendidas? Então, se nós utilizarmos a regra de 3 e identificarmos aqui através do uso de frações ou outros recursos, aqui regra de 3, frações, nós encontramos aqui que foram vendidas 160 peças de 200, 4/5 representa 160 peças. E restaram quantas? 40 peças. Por que restaram 40 peças? O que essas 40 peças podem representar em momentos de frações, ou de números decimais, ou no quantitativo. São diversas possibilidades que nós podemos influenciar e diagnosticar na sala de aula com os nossos alunos. Outro exemplo aqui é no caso das calças jeans. 180 peças, 180 calças jeans foram vendidas aqui, 85%. É sinal que estava barato, né? E que o preço estava bom e a qualidade também boa para vender 85%, que é equivalente aqui a 153 peças vendidas. E aí sobraram aqui, restaram 27. Então são essas análises que são propostas que no caderno Aprender Sempre, sempre trazendo aí uma conversa e uma conexão com os demais materiais apresentados aí ao longo do bimestre e série. Uma reflexão aqui no momento da TPC com os nossos pares, realizar um trabalho coletivo para cada sequência de atividade. Aqui em especial estamos falando da sequência de atividade 6, um trabalho coletivo com os nossos colegas da área de matemática, fazer também uma leitura criteriosa do que vem a ser essa sequência de atividade 6, do material Aprender Sempre, e que ele está propondo, vai contribuir aí na sua formação continuada e também na melhoria da qualidade das suas aulas. Ele vem também trabalhando assim como devem ser trabalhados alguns pensamentos e compreensões normalmente encontradas nos estudantes ao serem submetidos ao processo de aprendizagem desses conteúdos. O que o nosso estudante aprendeu com esse conteúdo ou com esse objeto de conhecimento? Tem a ver com o cotidiano dele? Não tem a ver? Que contextualização que eu posso realizar juntamente com os nossos estudantes? Lembrando que também nossos estudantes também são protagonistas e são capazes também
de construir, de fazer algumas adequações com o nosso monitoramento e com a nossa mediação também durante as nossas aulas, no caso aqui, matemática. E ele traz também aqui algumas reflexões, como é que você pode ser utilizado o conhecimento do conteúdo dos estudantes identificados por meio de realização de algumas atividades, ou até mesmo da sequência de atividade, que é o processo do ensino que ele passa a ser eficiente e possível, como eu citei, o protagonismo, que tal aí usar a criticidade, a ludicidade e até mesmo aí a participação dos nossos alunos em alguns contextos aqui, principalmente no que se diz a respeito de situações lógicas, matemáticas, resolução de problemas e outras situações. Estamos chegando aqui ao fim da nossa TPC. Então, vamos sistematizar aqui. Em que medida a formação da TPC de hoje contribuiu para o seu desenvolvimento nas suas práticas pedagógicas? É importante sempre, essa reflexão é sua, com o seu grupo aí na escola, mas é importante que quando eu trabalho em conjunto, eu busco uma solução, eu aprendo muito com o outro, e se eu tenho condições de analisar, qualificar o material, eu tenho condições de utilizar ele da melhor maneira possível, sempre fazendo aí a conexão com o currículo paulista, até com o livro didático, o Programa Nacional do Livro Didático, até mesmo outros materiais, e atendendo sempre à necessidade que é em prol ao aprendizado dos nossos estudantes. Essas são as nossas referências. Nós esperamos ter contribuído com a TPC de hoje e da semana. Obrigado e até uma próxima oportunidade.